Vem cá, Moniquinha! Então a Moniquinha tá chegando, gente, com 2 advogados renomados. E eu estou curiosa para ouvir essa conversa. Vamos ouvir? Hoje eu estou aqui com dois advogados do escritório Mega Advogados aqui do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, lembrando que a Mônica aqui é da Rica Viagens e a gente trabalha com viagens. Conversando com esses doutores aqui, eles me falaram que trabalham com a lei do consumidor, não foi isso? E eu falei, ora, vamos trazer para o programa. Por quê? Porque, doutores, primeiro, gente, eu sou acelerada. E lembrando, o programa é todo domingo às 16 horas na TV Gazeta. Primeiro eu tenho que apresentar os doutores, né? Estou aqui hoje com o doutor Pedro Brasileiro. Muito obrigado por estar aqui com a E eu que gente. agradeço pela oportunidade. Ai, que ótimo. E com o doutor Rodrigo Gonçalves. Muito obrigada por estar aqui conosco. Nós que agradecemos aí essa presença, essa oportunidade de estar aqui junto com você. Ai, muito obrigada. Olha, gente, olha o prestígio, hein? Então, e aí a gente falando sobre lei do consumidor, nós que trabalhamos, doutores, com agência de viagens, como nós temos, eu tenho a Rica Viagens, que vocês conhecem, a gente faz tanto pelo nosso cliente, a gente trata com tanto carinho, a gente vai lá, emite o voo, a gente reserva o aéreo, reserva os transfers, faz tudo bonitinho. E geralmente um dos nossos calcanhares de Aquiles, se eu posso falar assim, é o aéreo. Quando o cliente vai para o aeroporto e às vezes liga, Mônica, meu voo foi cancelado. Mônica, meu voo atrasou. Então hoje nós vamos falar sobre esses e outros assuntos. E eu já começo falando sobre esse nosso maior problema, que é o aéreo. Doutores, vocês têm muitos casos lá de cancelamento de voos, mudança de voos, e o que é feito nesse caso? Isso é um tema recorrente no nosso escritório, né? Geram muitos processos, porque o que que acontece? Quando qualquer empresa, né, decide por prestar um serviço, eventualmente podem acontecer falhas nessa prestação de serviço. Sim. E isso acontece da mesma forma com as companhias aéreas, né? Então, a partir do momento que a companhia aérea se propôs a oferecer aquele serviço, né, de buscar o passageiro ali no seu local de origem, no aeroporto, que ele vai pegar o voo dele, e levar até o aeroporto de destino, se existem cancelamentos, se existem atrasos e isso gera algum prejuízo para o consumidor, ali no caso para o cliente, para o passageiro, alguém tem que ser responsável por isso. E o entendimento é que a responsabilidade é da companhia aérea. Então, o que que ocorre nesses casos, né? Muitas vezes o cliente, né, o passageiro, ele acaba sofrendo ali um atraso, ele tem que arcar com a alimentação no próprio bolso para esperar aquele voo que ia sair no horário, acabou saindo em outro, até deixou para outro dia, hospedagem. Então isso realmente gera muita demanda no nosso judiciário, porque as empresas aéreas, infelizmente, muitas não Não dá um acabam, suporte necessário, não né? dão o suporte necessário. Nós lá na Rica Viagens, a gente tem um diferencial que é dar o suporte o tempo todo para os nossos clientes. E a gente explica muito para os clientes, olha, neste momento teve algum problema, você já estando no aeroporto, vá até o balcão de embarque, converse com as operadoras, né, que estão lá. E às vezes acontece, nós como agência, a gente trabalha com consolidadoras, então a gente vende através da consolidadora. E às vezes chegando no balcão, eles falam que teria que falar com a agência, eles não querem resolver o cliente estando no aeroporto. Nesse caso, como que o passageiro deve agir? Muitas vezes eles terceirizam o problema, né? Eles querem Isso, tirar eles ali do não lado querem deles, resolver o né? problema. O que o passageiro deve fazer, que é muito importante, é sempre guardar o comprovante de tudo que aconteceu, né? Então, o comprovante ali do pagamento das passagens aéreas, do itinerário, comprovante de que a empresa aérea não arcou ali com a alimentação, que deveria arcar, não arcou com hospedagem. Guardando todos esses comprovantes e a companhia aérea realmente não resolvendo o problema, leva-se isso ao judiciário, que o judiciário vai tomar a decisão mais justa ali, acertada, para garantir o ressarcimento. Doutor, quer completar, doutor? Importante destacar também, Mônica, que apesar de todos estarem na cadeia de prestadores de serviço, né, quem presta o serviço de companhia aérea do voo é a A companhia companhia aérea. aérea, né? E isso, inclusive, chegou até a decisões do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, e essa questão de dividir essa matéria está sendo bastante discutida nesse momento aí. Por isso que é bastante importante os passageiros, né, os seus clientes, buscar o maior número de informações para que a gente possa, vamos dizer assim, seccionar essa responsabilidade.
Sim, e nos dias atuais que a gente tem câmera, vídeo, né? Qualquer coisa que aconteceu, começou a acontecer dentro do aeroporto. É interessante o passageiro começar a filmar alguma coisa que está acontecendo, uma conversa, tirar foto. Pode, isso é legal. Olha, tirar foto, o que você conseguir de reunir de acervo probatório para mostrar para o juiz o que de fato aconteceu é muito importante, porque a gente tem que se botar, quando a gente chega no judiciário, quando uma demanda chega na mão do juiz, a gente tem que pensar que o juiz é um ser humano como a gente, ele não conhece aquele problema, né? Ele vai receber ali aquela petição que o advogado fez, ele vai ler o que aconteceu ali, o melhor que o advogado escreva, né, e detalhe o caso, mas junto disso tem que vir um acervo probatório para demonstrar que realmente o que está escrito ali aconteceu. Então, se munir de todas as provas é sempre muito importante. Sim, e eu voltando aqui ao assunto, como nós somos agências de viagens, nós agências de viagens sérias, né? Infelizmente a gente sabe que muitas não são. Você deu suporte para o seu cliente, você auxiliou por telefone, e-mail, e mesmo assim você não conseguiu resolver para o cliente. Nós podemos ser acionados junto num processo. Como que a gente, agência de viagens, pode se resguardar também, mostrando que nós prestamos a nossa parte do serviço para o passageiro? Essa é uma excelente pergunta, Mônica. Como eu falei, né, anteriormente, vocês estão na cadeia de consumo, estão na cadeia de prestadores de serviço. Só que, como eu mesmo falei, temos hoje, atualmente, as decisões do nosso judiciário buscam seccionar essa responsabilidade. Por quê? Porque nós temos que verificar o que a prestadora de serviço, a agência de viagem, deveria fazer e o que a companhia aérea deveria fazer. Então, cada um tem que saber do seu rol, né, de, vamos dizer, participação nessa responsabilidade. E as últimas decisões estão seccionando essa responsabilidade. Isso é muito importante para as companhias aéreas, entendeu? Sim. E hoje a gente já tem algum caso no Superior Tribunal Federal, algo que vocês possam falar para nós, que eles já julgaram a favor ou contra da agência de viagens nesses casos? O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, é de que quando a agência de viagens ela presta um serviço ali de mera intermediadora na compra das passagens, uma facilitadora, né, entre o acesso do cliente até a companhia aérea, nesse caso ela não teria responsabilidade, porque responsabilidade caberia ali a quem de fato presta o serviço final, que é a Que é companhia a aérea. companhia aérea. Exatamente. Sim. Aí, neste caso, mas caso a gente venda pacote, nós trabalhamos lá só emitindo aéreos, mas também fazemos muitos pacotes. O que a gente faz? Emite o aéreo para o cliente, faz o transfer dele, a hospedagem, passeios. Então, a gente fez um pacote. Neste caso, nós também podemos ser acionados? Sim, nesses casos, quando a agência de viagens ela trabalha, quando ela está prestando esse serviço de fornecer ali o pacote completo, né? Passagem aérea, serviço de hotelaria, guia turístico, aí entende-se que também haveria uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade solidária, a mesma responsabilidade ali que caberia a quem falhou, né, com a prestação do serviço, seja lá o hotel, seja a companhia aérea, aí entende-se que a agência de viagem também teria uma responsabilidade ali em arcar com com prejuízo. Por isso que é tão importante para nós, agora falando para nós, você que também aí, como eu, tem uma agência de viagens, trabalha corretamente, eu falo muito hoje para os meus parceiros de trabalho, falo para os clientes, porque hoje a gente conversa muito por WhatsApp com o cliente. Sim. Oi, vamos fechar o pacote e tal. Quando eu passo para a parte de concluir a transação, tudo vai por e-mail, contrato, todos os registros, olha, sou aceita, tá certo, confere. Por isso é tão importante para a gente, quanto a agência, nos prevenir também, né, com os contratos, com o que foi conversado, não é? Com certeza, a parte de contratos é sempre muito importante, e uma dica que eu posso dar para as agências de viagem é sempre prestar o melhor dever de informação possível, né? Quando a gente pensa no direito, muitas vezes a gente pensa na lei, no que está escrito, e a gente chama isso de lei positivada, o que está escrito, né? E a partir do final da Segunda Guerra Mundial, começou-se a dar muita importância para os princípios, parte principiológica. São coisas que é uma parte que não está escrita nos códigos, né? Mas é uma coisa que é entendida como sendo quase que universal. E ela tem a mesma força normativa de lei. Então, até na parte contratual, existem alguns princípios que são muito importantes. Acho que o mais importante deles é o princípio da boa-fé objetiva, né? O que é a boa-fé objetiva? Não é simplesmente você deixar de agir de má-fé, mas você fazer de todo o possível para que a outra parte receba
né, A melhor parte dele, orientação a possível, melhor né? orientação, a contraprestação dele naquele serviço da melhor forma, né? Então, por exemplo, existem os deveres anexos da boa-fé objetiva, que é o dever de informação, dever de colaboração, e existem o que a gente chama de figuras parcelares. Eu sei que o direito tem umas terminologias, né, Sim, um pouco sim. complicadas, mas isso eu acho muito importante dizer, né? As figuras parcelares da boa-fé objetiva, O né? que seriam essas figuras parcelares? Figuras parcelares, eu vou citar duas, que eu entendo como muito importante, né? Que é o venire contra factum próprio. O que é o venire contra factum próprio? É a proibição a comportamentos contraditórios. E o que eu acho mais importante nesses casos é o duty to mitigate the loss, que é o dever que uma parte tem de mitigar eventuais prejuízos da outra parte. Sim, prevenir. Prevenir, exatamente. Ah, sim. Esse dever de informação e de prevenção para esse tipo de relação contratual, né? Essa Sim. prestação de serviço, onde se enquadra dentro do direito do consumidor, é muito importante para as companhias que você presta serviço, companhia de viagem, né? Porque você dando um maior tipo de informação e fazendo uma precaução com contratos, e inclusive você falou, né, através de e-mails e documentos que corroboram aqueles fatos que o serviço que você está prestando, na hora que chega isso ao judiciário, o juiz vai analisar esses documentos e falar, olha, prestou o dever de informação, prestou o dever de precaução, teve o dever de mitigar o prejuízo, mitigar os prejuízos. Então, assim, isso na hora de ter uma Fizemos o que foi sentença, possível. a gente pode buscar o judiciário ter uma tutela um pouco mais favorável, vamos dizer assim. Ô, doutores, que bom papo que nós tivemos. E terminando esse papo, eu estou muito feliz porque eu vejo a Rica Viagens, ela se tornou referência porque nós começamos a personalizar o atendimento. Hoje mesmo, falando aqui no momento de gravação, nós estávamos com clientes na Europa. E a gente fica tão feliz quando a gente vê que o cliente nem ligou. Por quê? Porque antes do cliente viajar, a gente tem muito esse carinho e cuidado com o cliente. Informa, fala, a gente faz uma reunião. Então, quer dizer, a gente deixa o cliente muito bem alinhado com o que pode acontecer, né? E se acontecer, como que ele deve agir. E nesses 15 anos de agência, graças a Deus, nós nunca tivemos um caso. Tivemos vários. Atraso, cancelamento, mas por quê? No momento de crise que o nosso passageiro estava lá, ele entrou em contato e o máximo que nós pudemos fazer, nós fizemos por ele. Sim. E terminando esse bate-papo aqui, agradecendo vocês. Gente, eu acho que esse papo vai render mais, hein? Porque tem muita coisa boa para a gente falar. Eu queria agradecer aos senhores. E qual é uma dica que vocês dão para um cliente? É melhor ele comprar direto no site? É melhor ele comprar com a agência? E se ele comprando nesse, como ele deve agir num desses casos? Para a gente terminar. Olha, acho que isso fica a critério do cliente, né? Ele confiando ali, conhecendo uma boa companhia, né? Uma boa agência de turismo, de agência de viagem como a sua, por exemplo, né? Fica a critério do cliente escolher. Se ele se sentir mais confortável em comprar direto com a companhia aérea, simples critério dele mesmo. E para terminar, doutor? O que eu acho muito interessante, além do que o Dr. Pedro fazia, corroborando isso, seria também, em caso de eventualmente acontecer qualquer tipo de problema nos voos aéreos, além de ter essa assessoria, né, no caso da agência de viagem, buscar todas as informações possíveis, documentar todas as provas possíveis para que não transforme uma viagem num pesadelo, não é verdade? É verdade. É um momento que você quer divertir, aproveitar. Doutores, eu agradeço mais uma vez ao Mega Advogados, o escritório desses doutores, Rodrigo Gonçalves e Pedro Brasileiro. E falando, a Rica Viagens agora tem o suporte deles. Se você precisa de um suporte, teve algum problema, uma companhia aérea, uma agência de viagens, você vai entrar em contato com eles, vai estar nas nossas mídias e falar, eu assisti lá no Sempre Elas, ouvi no Rica Viagens. Olha que bom. Muito obrigado por ter vocês com a gente. E eu espero vocês todo domingo às 16 horas na TV Gazeta, no Sempre Elas. Vem com a Moniquinha, vem!